Pacheco, cidade São Marcos, Rio Grande do Sul. Como decifrar os enigmas de nossa personalidade que são revelados em momentos de discussões ou situações de tensão, fazendo da sombra para aplicação no caminho de evolução? Muito obrigada pela oportunidade. Entendi aqui, Raquel. O que fazer para decifrar os enigmas, né? Se a gente tiver essa chave já completa, está tudo solucionado. Então, o bom é a gente não ter solução imediata. E os enigmas são incentivos evolutivos. Eu li recentemente uma mensagem de Chico Xavier, não falei Emmanuel não, né? Chico Xavier por Maria Dolores, psicografia de Chico Xavier, Maria Dolores, que as aflições são chaves de sintonia, tomadas, ela falou tomadas de sintonia com Jesus. Nós somos uma cultura que supervaloriza estados positivos de espírito. Nós achamos que só pode existir polo positivo. A lei da natureza, em todos os sentidos, todas as leis da natureza. Vamos colocar só a eletricidade, já que estamos falando de polo. Não há fluxo de energia sem os dois polos. Não significa jamais dizermos apologia à dor, culto à dor, nem buscarmos situações de sofrimento. Isso é um absurdo, total despautério, né? Um processo autodestrutivo com outras intenções inconscientes. Preguiça, a pessoa se entrega gostosamente a uma situação difícil, se sente sofredora, se sente vítima, se sente com um problema que ninguém consegue resolver, vai de consultório em consultório psicológico e psiquiátrico, ninguém resolve meu problema. Aí alguns terapeutas se deixam levar pela conversa fiada para suas frágeis vaidades de ninguém resolveu, vim aqui na minha última esperança de que você resolva. Aí o correto é dizer o que eu dizia a essas pessoas: nunca vai ser resolvido, nem por mim, nem por ninguém. Você, isso é falado por Jesus lá atrás. Tua fé te salvou, lembram? Sua fé curou você. O que é isso? É sua decisão. A gente quer resolver os problemas. A gente está disposto a focar a solução. Tem uma mensagem de Eugênia, ela é seminal sobre isso. Não é a dor que faz a gente evoluir, são os esforços por superar a dor. A aflição está grande, o esforço que se faz para continuar andando. Então Jesus, que tinha aquela doçura que as pessoas presumem em Jesus e que não está nos evangelhos, Jesus era amoroso. Onde é que Jesus está doce, gente? Ele está dando bronca o tempo todo. As pessoas não leem os evangelhos para poder dizer que Jesus é doce, doce, doce onde? Jesus era amoroso. E o amor pode ser uma tempestade, um vulcão, um terremoto. Abala as estruturas, gera crise. Pessoa que só nos acalma e nos faz ficar relaxados, normalmente é uma força do mal. Porque quem nos relaxa numa situação de luta, como é estar encarnado ou existir como ser humano, quem nos faz sempre calminhos no meio da tempestade, está querendo nos seduzir e nos destruir. Pais e mães que o digam quando estão educando seus filhos e suas filhas. Quem é o pai e a mãe bonzinho ou boazinha? É o menos responsável, é o menos amoroso, é o menos consciente. E não significa dizer falar grosso, falar alto, ou punir fisicamente mais. Isso pode ser violência. A pessoa pode ser muito dura falando suavemente, sem alterar a voz. Embora, obviamente, com crianças vai ser um pouco mais difícil lidar, principalmente as que não alcançam ainda, não estão na era da razão e não podem processar o que está se falando de outra forma, senão com um pouco de firmeza e até um tapinha, até 6 anos, pelos autores que eu li até agora. Quando a criança não alcança, não tem horizonte temporal para compreender punições, é necessário. Então, a ideia de que meus problemas vão se resolver, venha para cá que seus problemas vão se resolver. Paga o dízimo em tal lugar, ou vou colaborar aqui financeiramente, tudo se resolverá. Ou então, vou começar a orar e todos os meus problemas se resolverão. Eugênia falou que, lembremos, outra mensagem, não sei se foi Temísticos, um dos guias espirituais, nós vamos ter mais força para enfrentar os problemas. Nós vamos ter mais lucidez para enfrentar as situações. Mas nós não vamos ter tudo solucionado. E quando eu falo de ser positivo, não é a pessoa ser triste, não. A pessoa pode ser muito alegre. Como falei há pouco, que alguém pode ser duro sem se exaltar. Uma pessoa pode aceitar seu lado negativo sorrindo por fora, mas ela está aceitando a negatividade internamente. Momentos de tristeza,
problemas mais graves. Ó, essa pessoa ninguém resolve, eu não vou emborrecer. A gente sorri e ri. É melhor rir em algumas situações, sem fugir aos problemas. Então, pessoas bem-sucedidas em todas as áreas de suas vidas, mas na espiritual mais ainda, faceiam, sabem que situações, quaisquer que sejam humanas, não são simples. Nem cor-de-rosa, nem tudo bem, mar de rosas, como se diz no vernáculo, no ditado popular, no aforismo popular. Não existe isso. Mesmo porque mar de rosas, meu Deus do céu, imagine quanto espinho. O perfume é muito pouco e o vermelho é chocante. Muito vermelho incomoda, né, gente? Para que tanto mar de rosas? A não ser que sejam rosas brancas, rosas amarelas, etc. Mas a gente visualiza logo rosa vermelha, cheias de espinhos. Só uma rosa para um monte de espinhos. Ninguém atravessa uma existência sem problemas, primeiramente. Não se foge de sofrimento. E segundo, não há vitória em nenhuma área, mas a espiritual mais ainda, que é a mais difícil, sem a pessoa transcender, não só suportar os sofrimentos. E se a pessoa estiver fazendo mais em menos tempo, ou não só em termos de quantidade, mas de qualidade, a dor pode ser maior. Então, na nossa cultura que é infantil nesse aspecto, não, tem que estar o tempo todo alegre, exigir-se, não. Veja bem, é a pessoa se exigir. Há pessoas naturalmente mais bem-humoradas, é até temperamento, até questão biopsíquica. Há pessoas que levam a vida mais na esportiva. Chico Xavier estava rindo quase o tempo todo, mas dizia que chorava todos os dias. E dizia, um dia que eu não chorei foi um dia que eu não vivi. É meio chocante isso, né? Mas chorava, enxugava o rosto e ia atender as pessoas. E alguém perguntou, nossa, sofre muito, não é? Ele disse, as dores são grandes, mas as alegrias são maiores. E se nós formos realistas, quaisquer um de nós, as vidas de quaisquer um de vocês e quaisquer um de nós é uma tapeçaria de problemas desde que a gente nasceu. Apenas alguns são problemas mais leves. Quem é que não sofreu problemas de injustiça ou ingratidão desde a infância? Os pais todos são seres humanos, erram. Depois professores e professoras, todas e todos são seres humanos, erram. Lá vai, é uma sequência de problemas. Mas só que algumas pessoas resolvem, pronto, tá certo, se sente como uma criancinha mimada, bata a perninha, esperneia dizendo que é vítima. Vocês já visitaram presídios? Já conversaram com aquelas pessoas? É tanta vítima, gente. É tanta vítima. É tanta gente que não teve todas as razões para estar ali. É tanta gente sem culpa. Agora vamos consultar pessoas muito maduras. Um lado. Muito bem-sucedidas em qualquer área, repito mais uma vez, porque só para falar, pessoas de sucesso são assim, mesmo na área material, mesmo no mundo social. E mais ainda, seres em processo de iluminação ou santificação. Vocês já leram alguma coisa da geografia, a geografia católica? Ou dos sábios do Oriente? São pessoas que não se acham gracinhas e são honestas, porque se não forem honestas nesse relato, são fraudes, não é? Não podem estar no caminho da iluminação da santidade. Não é dizer, quem sou eu? Eu não valho nada, só para poder as pessoas, que é isso? Você é uma pessoa especial, não é? Como aquela diva linda, não, teve uma que sumiu, né? Se escondeu, a Greta Garbo brasileira, vocês sabem quem é? Se escondeu do mundo porque está envelhecendo. Que imaturidade, né, gente? Que bobagem. Tão bonita a pessoa ter, mesmo que vaidosa, até vaidosa fisicamente, manter a distinção e a elegância em todas as faixas de idade, porque distinção e elegância existe em tudo, inclusive no aspecto físico. Inclusive quando a pessoa não se julga bonita ou não está em forma. Por exemplo, uma pessoa obesa como eu vai usar uma roupinha colante, aí se eu me achar bonito, quem vai me achar? A gente usa uma roupa que tem a ver com a nossa compleição física. Ela vai a moça obesa, não quer reconhecer que é obesa, com a mini saia no meio da rua. É falta de elegância. Mini saia não cabe, na minha opinião, em nenhuma idade. Mas é muito comum meninas usarem mini saia, porque todo mundo está usando mini saia. Então fica feio, né? O elegante é usar mini saia. E a moça nem quer mostrar as pernas. Então, e alguém aparece com uma alcaçar maior. Nossa, que é? Você é evangélica? E como se só evangélicas, né, fossem pessoas com pudor.
Pudor físico e pudor em vários níveis, porque tem pudor em vários níveis. Eu já ia falar uma coisa tão bonita. Olhem só sobre o pudor. A ausência do pudor. Onde entra o amor, desaparece o pudor. Interessante, veja. Olha que complicado. Vamos traduzir. Quando a pessoa, primeiro a parte sexual física, não pensa em pudor logo nesse aspecto. Quando a esposa está com o esposo, um relacionamento saudável, ela tem pudor em ficar despida, ou ele despido diante dela, onde há amor, desaparece o pudor. Se eu estou muito preocupado ou preocupada em seduzir ou impressionar, se há mais desejo de sedução e poder e controle sobre o outro do que amor, a mulher ou o homem podem ficar com vergonha de ficarem despidos diante até do parceiro, porque não pode aparecer aquela falhazinha, não é? Então não há amor. Ou o amor está muito imiscuído com jogos de poder. Que interessante, não é? Sabem que termos ela disse isso? Porque na fabulosa reunião de sexta-feira, ela começou a se dirigir a cada uma das pessoas ao mesmo tempo. Aí eu achei interessante que ela pausou para eu explicar. É nada que ela está deixando eu falar isso sobre ela. Mas olha, vejam bem, ela nunca deixou dizer isso antes, mas ela pode falar com cada uma de vocês, cada um, os que estavam na sala, as 122 pessoas em Aracaju e as mais 30, 40, não sei o certo, à distância, pela internet, que são poucos que têm autorização para essas palestras fechadas. Estou falando com cada uma e cada um ao mesmo tempo. E quem estava concentrado percebia, meu Deus, ela respondeu agora esse meu pensamento, e da outra pessoa ao lado ao mesmo tempo. Aí, nossa, ela quer deixar claro isso na frente de todo mundo. Aí foi quando ela disse, porque um motivo de orgulho, não é? De poder, né? Ela nunca deixou que eu falasse isso, para não humilhar também as pessoas. O plano superior não está preocupado em mostrar seu potencial, porque a gente se assusta, inclusive. As pessoas temem. Lembram quando Jesus expulsa um grupo de demônios que chamam-se Legião? Então as pessoas daquela cidade ficam apavoradas e pedem, por favor, saia daqui. Por que as pessoas temem o poder? Porque elas se projetam. Porque elas sabem como elas agiriam se tivessem aquele poder. Então elas não confiam em quem tenha tanto poder. Essa pessoa vai fazer mal a mim. Por que você acha isso? Esse poder espiritual só é concedido a quem pode. A quem coloca a consciência e a responsabilidade acima do poder. Mesmo em situações que as pessoas não imaginariam, como contra um inimigo, sozinho no quarto. Ninguém sabe, ninguém está vendo, mas o céu está vindo. Porque esse poder vem do céu. Não tem como estar escondido ou escondida. Então, Eugênia, nossa, que interessante, você não está com nenhuma vergonha de falar isso. Ela disse, onde há o amor, desaparece o pudor. Porque a ideia é, as pessoas iam ficar tão felizes naquele momento que estavam abertas e a Eugênia está falando diretamente comigo, isso era tão confortador para as pessoas, e ela queria tanto dar essa satisfação às pessoas. Que importa dizer que eu tenho esse poder ou não? Diga. Vocês entenderam? Como foi aquela cena? Começamos a falar de Eugênia, e aí então, ela não soube na hora, eu guardei comigo. Permitam os que já ouviram essa história, deixa eu contar, porque isso é importante. E tem a ver com a pergunta dos enigmas de Raquel, se eu não me engano o nome dela, não é? Eu comecei a falar de Eugênia de forma muito elogiosa, etc., e percebi, na época eu não tinha essa energia que eu tenho hoje com ela para perguntar alguma coisa na hora. Isso foi na virada do século. E aí então, ou talvez o primeiro ano, o segundo do século, mais ou menos, desde 2000, 2001. Então percebi a luz de Eugênia se aproximar, sem ela aparecer para mim. E também, telepaticamente, sabia, ela estava feliz. Que coisa estranha, eu pensei comigo. Ela está feliz eu fazendo elogios a ela? Ela não tem vaidade, ela não tem ego. Que coisa estranha, o que será? Aí fiquei ansioso pelo dia seguinte. Às 10 da manhã, eu tinha horário marcado para falar com a Eugênia, né? E papai não via a hora de chegar, o momento, né? Não via a hora de acontecer o encontro com ela. Então, primeiro ela recebi a mensagem coletiva, aí depois de receber a mensagem, hora de conversarmos os dois. E aí,
É verdade que... Primeiro fui com cuidado, né? Eu captei certo. Você ouviu meus elogios a você ontem à noite? Ouvi. É verdade que o que eu captei estava certo, que você ficou feliz? Fiquei. E o que foi? Qual é o momento de melhor transe mediúnico com Eugênia? Quando eu consigo, com muita dificuldade, abstrair o máximo possível qualquer manifestação egóica que a gente nem enxerga. Ego não é vaidade, arrogância só não. Isso é óbvio, isso é besteira, isso é fácil de ver. É prepotência, arrogância, vaidade, orgulho, bobagem. Ou possessividade, desejo de poder, isso é ego óbvio. Tristeza, preocupação sistemática, mágoa, sentimento de impotência e frustração. Então, são uma penca de emoções que são relacionadas a ego e a gente acha que é espiritual, não tem nada espiritual. Confia-se em Deus, elimina tudo isso. Mas ficam. Então, abstrair tudo isso é difícil. A gente não tem ego nem pelo lado óbvio, da arrogância, do narcisismo, que a gente pensa que é ego, é isso, né? E muitas vezes se fala ego quando não é. Está alimentando meu ego. O ego é a autoestima. Quando a gente ajuda uma pessoa a sair de uma situação difícil. A gente está ajudando a pessoa, não enfrente a situação, detesta. Se detesta, se não puder, com a cabeça erguida. Está alimentando meu ego. Autoestima, autoconfiança. Não tem nada a ver com ego. Em sua mais profunda expressão, não tem a ver com ego. Então, você ficou feliz? Me explique. Foi a única vez que eu vi de Eugênia mais do que... Vocês lembram desses 2 ossinhos aqui no final da clavícula? Então, normalmente ela aparece com esses 2 ossinhos e ela é libertadora em todos os sentidos, né? Não é que vocês precisem se tapar, não, gente. É a visão dela, clássica, diva, de Roma Antiga, de Grécia Antiga. Essas mulheres são diferentes. Não é mulher já, é quase anjo. É diferente a forma de sentir e pensar. Aí a outra está toda tapada, a cabeça cheia de porcaria. A outra mostra o corpo e está pura na manifestação de sua despreocupação, por exemplo, de mostrar que está um pouco gordinha, que o ser não está tão firme. Então, as aparências se enganam muito, amigos. Demais. Estou falando de Eugênia Spásia, porque tem a ver com essa história de ver só os 2 ossinhos e um pouquinho abaixo, com um triângulozinho abaixo desses 2 ossinhos. São pontinhas, na verdade não são 2 ossinhos, são as pontinhas do formato da clavícula, né? Então, aqui bem abaixo do pescoço, abaixo da garganta. Todo mundo está lembrado, né? Quando a pessoa está muito magra, essas pontinhas arredondadas aparecem. Nesse momento, e somente essa vez, eu tomo um susto com a cena que me comoveu imediatamente. Quando me comoveu, eu perdi o quadro. Porque emoção demais, que a gente diz, ai, que sentimento. Emoção. Se a gente se desmantela muito emocionado, pode perder a sintonia. A gente pode se emocionar com um sentimento nobre, ou pode se emocionar porque está com emoção intensa. É um veículo ou um meio de defesa do cérebro para uma emoção forte. Então, quando eu me emocionei, perdi o quadro todo. Mas ainda houve tempo de ela me conter para assistir a cena. Eu vi a Eugênia amarrada no calabouço do que seria um castelo medieval. Só um quadro mental. Ela não estava assim. Era para eu entender o drama da situação. Ela estava acorrentada pelos ombros e as mãos soltas. E ela esticava, como se estivesse numa expressão súplice, desesperada. Os seios expostos, porque era mama. Mama no sentido de amamentar, não mama o seio apenas. Ela disse, eu sou a mãe aprisionada nos calabouços, do que não vou dizer, porque ela não quer que eu diga, esperando que seus filhos sejam trazidos ao seu regaço. Você disse a eles, a expressão dela era muito triste ao dizer isso. Você disse a eles que eu tenho leite a dar para nutri-los, nutri-las. Eu tenho tragamas. E eram bebês esquálidos. Eu via bebês, aqueles bebês que a gente já viu em filmes, em vídeos, mostrando ambientes onde há muita seca, muita miséria. As criancinhas esquálidas, com os olhos parecendo exoftálmicos e não são, tão fundos por causa da extrema inanição. Eu via essas crianças, esses bebês. Eu via a Eugênia sendo um calabouço. Quando eu saí do transe emocionado, foi uma cena muito comovente, ela dizer que era o amor que ela tinha da agoniada para dar esse leite do céu, o leite do amor das mães do céu.
Quando eu me comovi, perdi o transe. E dias depois, não foi logo não. Meu Deus, eu vi as mamas de Eugênia. Mas vocês já viram amigas dando de mamar? Não é seio, gente. Não é mamilo. Não é mama. É um órgão materno, de maternidade. É interessante como um órgão, uma mulher muito complexa, não é? Que tanto é erótico, erógeno, sensual, esteticamente bonito, ou compõe a beleza feminina, e é a representação máxima da maternidade. Porque é a nutrição simbolicamente próxima do coração. Vejam, o seio e o coração. É nutrir o bebê com o seu próprio coração. Então, que cena linda, não havia ego. Ela queria que as pessoas a procurassem. Ela e, como ela diz, toda a comunidade, como ela pede para dizer com frequência, das mães do céu. Ela diz, fale às pessoas, sempre que você puder, há mães no céu. E pais, para quem não se assustar com figura de pai, né? Ele só quer mamãezinhas, boazinhas, e mães podem ser tão duras. A dureza do bem, não estou falando de dureza do mal, não. O que fazer com esses enigmas que encontramos em nós? Que maravilha! Vamos imaginar uma pessoa que está diante de que gosta de quebra-cabeças, de montar fórmulas matemáticas, aquele desafio de quando a gente está enfrentando exatamente isso. O enigma pode ser um desafio da área que cada um gosta. Alguém fala em equação matemática, algumas pessoas têm horror à matemática, então pronto, tá certo, quebra-cabeças. Ou então um joguinho, aí tem aquela criancinha doida para chegar àquele topo, né? Isso me dá nervoso, né? Mas para que os menininhos hoje em dia já nascem apertando, né? Cadê, senão está quebrado. A primeira vez que eu vi isso, eu tive um choque, vocês devem ter tido isso também, né? Hoje vê toda criancinha fazendo, apertando, pensando que tudo é touchscreen, né? E está quebrado. E os preconceitos são assim, paradigmas. Tem muito assunto que é difícil para a gente, que para essa geração, eles vão rir a beça. Já estão rindo, gente. Já estão rindo. A questão não é mais a homossexualidade, a transgeneridade. Isso é no aspecto sexual e de identidade de gênero. E além disso. E quando chegar a questão do poliamor? E quando chegar outras questões vão sair mais ainda do sexo. E quando chegar a questão de a pessoa ser celibatária e assexuada e ninguém achar que está travada ou mal resolvida? Também. E aí, como é que fica? Se a pessoa está feliz, psicologicamente bem, não estou fazendo sexo, estou feliz, qual o problema? Também. Porque todos esses preconceitos com relação à homossexualidade, contra a mulher, ao gênero feminino, esse é o preconceito por excelência, do qual decorrem todos, ou todos estão nele imbricados. Até o abuso dos ecossistemas, porque a natureza é vista como uma fêmea. Houve autores que falaram isso no século XVIII, como uma fêmea que é submetida pelo macho de sua espécie. A natureza deve ser submetida pelo homem, pela indústria, pelo progresso material. Isso foi apresentado em livros, foi estudado nas academias e incensado. Então, quando nós virmos todos esses problemas, qual a grande questão da Terra hoje? O respeito a tudo que é relacionado à feminilidade e, por conseguinte, à mulher. Todos os problemas. Podem prestar atenção. Qual o problema com relação à cor negra? Porque de onde todos viemos? Tem a ver com a feminilidade? Tem. Todos nós viemos da mama África. E o negro somos nós originais. É mais puro. Raça mais pura. Nós somos meio vira-latas, perdemos a cor. Vocês se lembram que é perda, né? A pele mais branca, um pouco mais branca, é mais frágil. O corpo físico dos negros, com exceção dos negros que sofreram, em alguns aspectos, a travessia com os navios negreiros para as Américas, e seus descendentes são um pouco mais fracos do que os negros originais da África. São fracos em alguns aspectos, como, por exemplo, para questões cardíacas, porque os hipertensos sobreviviam mais à travessia do oceano nos navios negreiros. Todos eles colados, deitados. Um horror, nem vou entrar em detalhes, todo mundo pode pesquisar. A negritude, a cor escura que é a original, que todos, isso é indiscutível já no meio científico, a paleoantropologia deixa isso claro hoje, foi polêmica até pouco tempo, não é mais. Todos nós somos descendentes dos negros africanos. Ponto.
Ponto, ponto, maravilha! Oh, coisa boa! Quando eu soube, me deu uma sensação de desforra. Então, é tudo pelo avesso. Qual o sexo forte? Qual o gênero forte? A mulher. Quem detém um poder... A questão não é física. A questão não é o corpo. Porque se sairmos do corpo, fomos para o espírito, então, ser mulher ou homem não importa. Então, vamos então considerar o corpo. Onde está a força? Na mulher. Porque ela é quem reproduz, de fato. Se o cara vai lá com a semente, ela também tem a dela. Lógico, né? Os dois gametas, que antes se dizia semente, que era o cara que plantou. A mulher era a terra. Ele ia plantar a semente. Olha, não vou usar palavras carregadas, não. Mas quem é que gera, quem é que amamenta, quem cocria com Deus no plano físico? A mulher. E existem autores que propõem que existe uma inveja visceral dos homens machistas, das mulheres machistas, sem entendermos, em relação ao poder criador da mulher. Tanto que culturas primitivas deificavam as mulheres porque, de repente, começa a inchar, e aí, de repente, sai um bebê de dentro. Né? Aí nós hoje desprezamos isso. Como assim desprezar isso? Então, não importa o físico, vamos pensar em espírito. Então, também não posso discriminar se é mulher ou homem, não é isso? Por onde a gente for, gente? Por onde a gente for.